Você sabe quais são os fundamentos do diagnóstico do transtorno bipolar? Fique atento, pois esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Nesse vídeo eu queria comentar com vocês os fundamentos do diagnóstico do transtorno bipolar. Esse vídeo é uma palestra que foi proferida no encontro psicoeducacional da ABRATA, Associação Brasileira de Portadores de Transtornos Afetivos, Depressão e Transtorno Bipolar. Antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Não deixe também de curtir a página no Facebook Psiquiatra Fernando Fernandes e seguir no Instagram Psiquiatra Fernando Fernandes. Muito obrigado e um ótimo vídeo para vocês. Muito bem, vamos falar do transtorno bipolar um pouco. O quê? Quadro clínico e diagnóstico, né? Olha, quando eu passei pela faculdade de medicina, eu aprendi desse jeito. Ele é caracterizado pela oscilação entre episódio depressivo e episódio maníaco. Errado. Como assim? Eu achava que era isso também. Sabe por quê? O que caracteriza o transtorno bipolar é o episódio maníaco ou hipomaníaco. Há casos de transtorno bipolar que não tem depressão, sabiam disso? Há casos que não tem. A maioria tem. A maioria dos bipolares passa a maior parte do tempo depressivo, muito mais do que maníaco, né? Então, assim, no transtorno bipolar, muitos pacientes passam mais tempo depressivos do que maníaco, a maioria dos pacientes. Mas alguns pacientes não têm depressão. Como é que é isso então? O que caracteriza o transtorno bipolar é o episódio maníaco ou hipomaníaco. A pessoa pode ter depressão ou não ao longo da vida. A maioria das pessoas tem? Sim, a maioria das pessoas tem. Então, para se fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, se eu desconfio, eu vou pesquisar exaustivamente episódios maníacos ou hipomaníacos no passado. Ok? Para se fazer o diagnóstico de mania, a gente avalia uma série de funções que na depressão estão diminuídas, mas na mania estarão aumentadas essas funções. Exemplo, pensamento. Pensamento acelerado. Fuga de ideias. Uma ideia chama a outra, que chama a outra, você acaba até fugindo da ideia original do seu discurso. O pensamento acelerado, gente, se exteriora como a pessoa falante demais, muito tagarelante. É um indício de que o pensamento está acelerado. Aqui, gente, é preciso uma fineza diagnóstica do profissional. Porque se eu perguntar para qualquer pessoa, quer ver? Levanta a mão aqui quem acha que sofre com ansiedade. Sofre com ansiedade. Mantenha a mão erguida agora quem tem pensamento acelerado. Quase coincide. Você vê que quase coincide. Todo ansioso nota o pensamento acelerado. E aí cabe ao profissional distinguir uma coisa da outra. E se você for pensar num período que você ficou ansioso, você ficou pensando demais no problema que te deixou ansioso. É normal isso. E aí vai dormir e não consegue porque a mente fica pensando lá no problema que deixa você ansioso. Aqui é algo um pouco diferente. Pode cursar com ansiedade ou não. É preciso se fazer essa diferença, tá bom? Quanto ao conteúdo do pensamento, pode haver ideias de grandeza ou delírios de grandeza. Se houver delírios de grandeza, aí a gente já está falando de uma mania com sintomas psicóticos. Então, o sintoma psicótico ele não é só para aquela pessoa que está francamente delirando, mas uma pessoa que fugiu um pouco da realidade objetiva e está com ideias de grandeza demais, que chegam aí a não subordinar a realidade. Sabe quando a pessoa sai um pouco da realidade na ideia de grandeza? A gente já pode estar diante de uma mania com sintomas psicóticos. Quanto à energia, maior disposição, menor necessidade de sono, está mais disposto, dorme pouco e se sente bem. Eu lembro quando eu era residente, uma paciente querendo alta, um paciente bipolar querendo alta, disse, doutor, eu estou ótima já, você pode me dar alta? Você está bem mesmo? Você melhorou bem? Estou bem, olha só a disposição que eu estou, dormi 3 horas e estou aqui, estou bem. Eu falei, vamos... Olha, desculpa decepcionar, acho que não é hoje que vai ser a alta. A senhora precisa melhorar mais um pouco ainda, né? Dormir pouco e se sentir bem, o que é diferente de insônia. Porque insônia a gente quer dormir, não consegue, dorme pouco e fica mal.
Então não pode confundir as duas coisas. Isso é da depressão. Pode acontecer no bipolar também? Pode, mas isso é mais típico da depressão. Bipolar dormindo pouco, então pode ser diminuição da necessidade de sono ou pode ser insônia mesmo, tadinho. Aí sofre. Na diminuição da necessidade de sono, dorme pouco e se sente bem, se sente com energia. Capacidade de sentir prazer. Maior hedonismo. E aí, olha só, entra nisso, envolvimento em atividades prazerosas com alto potencial para consequências dolorosas, né? A impulsividade quase sempre é para coisas boas, né? Então é para sexo, coisas boas entre aspas, coisas que dão prazer, vou mudar aqui, né? Porque daí seria sexo, drogas, né? Que não é uma coisa boa, mas que dá prazer, compras, por exemplo, exageradas, álcool, por exemplo, envolvimento em atividades que dão prazer, mas que podem trazer consequências dolorosas. Agora, tem coisa que nem dá prazer, mas que pode trazer consequência dolorosa. Por exemplo, brigar. Brigar, ficar mais briguento, ficar mais impulsivo para brigas, por exemplo. Discussões no trânsito, dirigir irresponsavelmente. Não é? Pode acontecer aqui também. Aqui eu vejo que mais se comenta, até em filmes, na TV, em qualquer entrevista que me fazem comigo, às vezes, gastar. Gastar muito. É verdade que o bipolar gasta muito? Sim, mas pode ser muitas outras atividades também, não só gastar mais dinheiro, né, numa situação como essas. Por exemplo, né, a questão sexual. Imagina, a capacidade de sentir prazer está aumentada, a libido aumenta, a impulsividade aumenta. Por isso que indiscrições sexuais podem acontecer também na vigência de quadros maníacos, traições conjugais. Então, uma série de sentimentos envolvendo prazer aí que a pessoa faz de forma irresponsável, se expondo muitas vezes a riscos morais e a risco de contrair doença sexualmente transmissível e assim por diante, ou risco, inclusive, de sofrer algum abuso. Então é muito perigoso, isso pode ser em casos mais graves de mania, né? Quanto ao interesse, essa aqui eu preciso discernir com vocês. Múltiplos interesses pode acontecer, a pessoa quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, começa uma, não termina, vai para outra, quer fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, ou pode acontecer uma coisa que parece que é o contrário, que é assim, aumento da atividade relacionada ao objetivo. Se dedica de forma obsessiva a uma atividade. E aí pode ser a atividade do mundo da pessoa. Eu lembro na minha época de residência, eu atendia pessoas muito pobres, né? Pessoas da Grande São Paulo no norte. Então era Francisco Morato, Perus, Caieiras, Franco da Rocha, gente muito pobre. Então, eu lembro de uma dona de casa que o aumento da atividade era para ficar limpando a casa, tadinha, a atividade dela, era o que ela fazia. Então, falo assim, os familiares não aguentavam mais ela limpando, arrastando móvel, mangueira, de madrugada. Já uma senhora mais abastada, que eu atendi no consultório, o hobby dela era pintar quadros. O marido chegou lá e falou, doutor, não aguento mais quadro, que não tem para quem dá, ninguém mais quer, já está empilhando lá, ela ficava pintando quadros de madrugada, se dedicando obsessivamente a uma das tarefas, né? Então pode acontecer as duas coisas, múltiplas tarefas ou uma dedicação de forma obsessiva a uma determinada tarefa. Em geral, é hiperatividade que pode culminar numa agitação psicomotora quanto à motricidade. Então, cuidado, gente. O depressivo ele pode tanto ficar quieto no canto quanto ficar um pouco agitado. Já o bipolar quase sempre vai para o lado de ficar hiperativo e agitado. Muitas vezes precisando até ser contido no pronto-socorro, nos casos de mania mais grave. Atenção, essa eu explico para vocês também. Distraibilidade, o que é? Distraibilidade é quando tudo chama a atenção. Ele não consegue focar porque tudo chama a atenção. Se eu tivesse hiperativo, por exemplo, dificilmente eu conseguiria dar aula focado aqui. Eu ia ficar mudando de assunto, ele está espreguiçando, eu já ia querer saber o que é, o outro lá caiu o celular, eu ia olhar, ia mudar de assunto. Ele não consegue fazer uma tarefa de uma maneira simples, harmônica e focada. Por quê? Porque tudo chama a atenção, não é? Porque ele está hipervigilante. A atenção dele espontânea. Espontaneamente, essa atenção espontânea que acontece de forma involuntária, ela está muito ativada. E ele fica, por isso, hipotenaz. Hipotenaz é o quê? Não consegue focar numa coisa só. Fica focando em tudo. Isso que pode acontecer com relação à atenção. Socialmente, como é que fica, gente? Em geral, quando os sintomas maníacos estão leves, há um aumento da sociabilidade.
Mas se esses sintomas maníacos se cederem mais um pouco, gente, há um prejuízo aí da adequação social. Muitas pessoas ficam inadequadas, não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso para evitar, porque depois a pessoa, se ela não tiver numa mania grave, psicótica, ela vai se lembrar daquilo e muitas vezes vai ficar constrangida. Então, há um aumento da sociabilidade que, num nível pequeno, até passa por uma pessoa mais extrovertida e bacana, mas se aumentar um pouco, perde-se aí o tom e pode passar por muitas inadequações, né? Muito bem, gente. Para se ter o diagnóstico de transtorno bipolar, pelos critérios da OMS, a gente precisa de um episódio maníaco ou hipomaníaco mais um episódio qualquer de humor, depressão ou mania. No DSM, que são as diretrizes americanas, né, da Associação Americana de Psiquiatria, bastou ter um episódio maníaco que já se faz o diagnóstico de transtorno bipolar. Isso tem muita gente que questiona. Não especialista, tá, gente? Entre especialista não há problema nenhum nisso. Mas há muita gente que questiona isso aqui, dizendo, poxa, cidadão de bem, pagador de impostos, pai de família, não pode ter um episódio maníaco que já vai dizer que é bipolar? Parece até que a gente está sendo muito rigoroso. A verdade é que se tiver um episódio maníaco como esse que eu descrevi para vocês, a chance de ter outros episódios maníacos e depressivos é quase 100%, é no mínimo 90%. Então, lembra que eu falei? A gente não pode fazer o diagnóstico de forma apressada, mas tem que ser tão rápido quanto possível. Se a gente caracterizou bem o episódio maníaco, faça o diagnóstico de transtorno bipolar, porque por vários motivos isso vai proteger a pessoa e trazer o tratamento adequado para essa pessoa. Vou repetir uma coisa que eu falei para vocês com relação à depressão. Entendido o quadro clínico, eu acho que isso é o mais importante para vocês. Mas eu vou falar dos critérios diagnósticos, né, como uma curiosidade para vocês. Quem tiver mais curiosidade, quiser ver melhor, no Google acha muito fácil isso. Né? Uma coisa é a clínica da doença, que é algo muito abrangente, e outra coisa é o critério diagnóstico, que são o quê? Alguns sintomas que permitem a identificação do quadro. Bom, para diagnosticar o transtorno bipolar, o que eu preciso então? Diagnosticar o episódio maníaco, como eu acabei de falar para vocês. E, é um período distinto de humor anormal elevado, expansivo ou irritável. Então, muitas manias cursam com irritabilidade. Irritabilidade não é um sintoma específico da mania. O depressivo pode ser irritado também. Ou qualquer um pode ser irritado também, né? Não precisa nem ter doença psiquiátrica, nem transtorno psiquiátrico. Mas, na mídia, na informação em geral, se você for procurar na internet, fala-se muito do humor elevado, expansivo, né? Daquela pessoa eufórica. Mas a maioria dos quadros maníacos são com irritabilidade. Ou às vezes começa eufórico e termina com irritabilidade, né? Muito bem. Elevado, expansivo e irritável com duração mínima de 1 semana, presente na maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração se hospitalização for necessária. É preciso um tempo dos sintomas maníacos para se fazer o diagnóstico de mania. Porém, se o prejuízo for muito grande, esse paciente precisar ser hospitalizado com 1 ou 2 dias, já se faz o diagnóstico, porque o prejuízo já apareceu de forma marcante. O que mudou recentemente, gente? Que é necessário o quê? Aumento da atividade, aumento da energia. Então é isso, uma alteração do humor associada a uma alteração da energia por um período de tempo mínimo aí de 7 dias, ou pode ser menos que 7 dias, desde que cause prejuízo evidente, seja hospitalizado, vá para o pronto-socorro e assim por diante. Muito bem. Esses são os critérios diagnósticos aqui, ó. Além da alteração do humor e da energia, olha só, autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, já expliquei para vocês o que é. Mais falante que o habitual, pressão na fala para continuar falando, aquele paciente que é até difícil interromper. Né? Tem paciente que às vezes a gente tem que esperar assim a hora que ele vai respirar para a gente fazer a segunda pergunta, senão a gente não consegue, né? Fuga de ideias, experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, distraibilidade,
aumento da atividade relacionada a objetivos ou agitação psicomotora e envolvimento excessivo em atividades com potencial para consequências dolorosas, tudo que a gente discutiu, faz parte aí do quadro clínico da mania. A perturbação do humor, ela causa prejuízo. Gente, os prejuízos, eles podem ser mais evidentes ou mais sutis, mas eles sempre acontecem. E é aquilo lá que eu falei para vocês, né? Não é devido a consumo de alguma substância ou alguma condição médica. Muito bem, esses critérios, eles são revisados de tempo em tempo. Lembra que eu falei que os critérios nunca são uma coisa rígida, né? Não é uma coisa dogmática. Eu mostrei para vocês uma alteração recente. Antes precisava só do quê? Da alteração do humor. Hoje precisa também da alteração da energia. E aí, entre os especialistas, discute-se as consequências disso. Repito, isso eu passo para vocês terem uma ideia do que o médico está pensando, do que o pesquisador está pensando quando ele fala de algum diagnóstico. O mais importante para a gente é discutir o quadro clínico para vocês conhecerem mais sobre a depressão e o transtorno bipolar. Muito bem, e o bipolar tipo 2? Bipolar tipo 2 é um quadro em que os sintomas maníacos eles são mais brandos e não causam prejuízo, gente. Olha só, eles podem ser por 4 dias, quando na mania são 7 dias. E uma coisa interessante que eu ia falar para vocês, esses sintomas, que são os mesmos da mania, eles acontecem, gente, sem causar prejuízo. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social, profissional ou para necessitar de hospitalização. Então, na hipomania, imagina, a pessoa tem aqueles sintomas maníacos, mas não chega a ser grave o suficiente para causar prejuízo. Aí surge uma pergunta que eu provoco vocês. Pera lá, então a pessoa fica mais eufórica, fica mais falante, fica com mais energia, dorme menos, se sente bem, tem mais prazer, mais libido, fica mais com iniciativa aumentada e isso não causa prejuízo. Poxa, não é tudo o que querem da gente isso, né? Não é tudo o que querem da gente? Será que não é bom, então, a hipomania? Olha, seria bom se não houvesse o dark side da doença, que é a depressão ou os episódios francos de mania, sobretudo com irritabilidade. Então, gente, é uma coisa complicada. Não existe um paciente no mundo que venha hipomania no consultório. Não existe. Tá tudo bem, ele vê isso como uma fase boa da vida, ele acaba vindo quando está depressivo. Esse é um ponto. Outro ponto, dificilmente eu pesquisando com o paciente eu vou conseguir identificar um episódio hipomaníaco. Precisa ter muita habilidade para isso. Porque o paciente não vê isso como patológico, ele vê isso como uma fase boa da vida e é compreensível que veja assim. Por isso que o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2, ele é mais difícil de ser feito. Por quê? Porque identificar episódios hipomaníacos é difícil. Muitas vezes precisa de ajuda da família para a gente conseguir identificar. Transtorno ciclotímico. Perguntam às vezes transtorno ciclotímico, eu falo para vocês a definição. É um tipo de transtorno bipolar, né? Que ele tem a presença, olha, num período de 2 anos, com oscilação entre períodos com sintomas hipomaníacos e outros períodos com sintomas depressivos. Só que é o seguinte, não chega a ter depressão de fato. Então, assim, tem sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos sem ter depressão de fato. Porque se ele tivesse hipomania e depressão, ele era tipo 2. Mas ele tem sintomas hipomaníacos, ou seja, funciona um pouco acima do normal e depois um pouquinho abaixo do normal. É super difícil se fazer o diagnóstico também de transtorno ciclotímico, né? E alguém pode me falar aqui, isso aqui eu vou resumir da seguinte forma, gente. Alguém pode falar assim, doutor, e alguém que tem sintomas maníacos, mas não tem duração suficiente? Ou assim, doutor, até tem duração suficiente, mas não tem número suficiente de sintomas. Essas pessoas podem se enquadrar aqui, no outro transtorno bipolar ou transtorno bipolar sem especificação. Então, gente, todas as combinações possíveis de sintomas a gente pode categorizar aqui.
Tá? Então a gente tem o bipolar tipo 1, que é o mais clássico, o 2, que é a hipomania, mais difícil da gente fazer o diagnóstico. A gente tem o ciclotímico, que ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ele faz hipomania, mas não chega a fazer depressão. E tem os outros bipolares que eles fazem os sintomas, às vezes não em número suficiente para fazer o diagnóstico. Ou eles fazem número suficiente, mas não por tempo suficiente para se fazer o diagnóstico.